Comendo carne de maneira estranha, Alice olhou para o prato, risando levemente. Ela disse que se ele precisasse fazer algo, eles iriam. Ray acenou com a mão. Arthur, sorrindo levemente, disse não. E isso era verdade, pois ele prometeu ficar em casa até o amanhecer. Ray disse: ele não tinha mais vida em si. Então, Vince após suas reuniões importantes, e ele preferia lidar com seu filho normal. Depois de esclarecer o que pensava, os pais fecharam os olhos e sorriram largamente. Alice disse que o que mais importava para eles era que ele ficasse seguro. Ela olhou para o irmão com desagrado. Ela apontou o garfo para ele. Ela pediu que ele levasse Sylvie em segurança e não esquecer de levar os presentes. O pai olhou tristemente para a filha desanimada, perguntando sobre os presentes legais que ele trouxe. Ellie disse que eram só para crianças. O protagonista sorriu levemente. Arthur sorriu para a família, agradecendo a todos. O mágico despediu-se da família. Ele virou as costas para eles, segurando uma nota na mão. Arthur caminhou para trás com Sylvie na cabeça, dizendo que era hora de ir. A nota dizia: se quisesse saber a verdade completa, no dia seguinte, ao meio-dia, ele deveria ir à porta de teleportação ocidental. O povo ficou em frente ao trono. O homem ergueu a mão, onde o rei Grey estava sentado, dizendo ao rei que isso deve ser feito. O homem de cabelo grisalho estendeu os braços para os lados, dizendo que era extremamente importante para garantir a estabilidade no país. O homem calvo pressionou a mão ao peito, dizendo para mostrar ao povo do seu país, que ele era o rei. Preparado para lutar por eles, ele deve matá-la. O homem de cabelo castanho olhou para o rei, com uma expressão séria, mandando Grey matá-la. E então o mundo inteiro entenderá que seu país não deve ser desprezado. A frase ecoou em Arthur, mandando que ele a matasse. Sylvie olhou para o pai, chamando-o sem palavras. Arthur segurou a cabeça, exalando fundo. Sylvie perguntou se ele estava bem. A criada acariciou a cabeça do dragão, dizendo que tudo estava bem. E foi só um pesadelo. A criada desviou o olhar, confusa, não compreendendo por que essa lembrança ressurgiu. Nesse momento, Arthur tirou a nota do bolso da calça. Ele o retirou e examinou a nota. O protagonista lembrou da casa em ruínas, o velho da loja Invariam. Arthur lembrou das palavras de que deveria estar preparado. Arthur examinou a nota atentamente, pensando: essa nota deve ter vindo do velho da loja. Ele não sabia como ouvir a conversa deles. Mas, aparentemente, ele sabe algo que Varian preferiu manter em segredo. Em silêncio, o protagonista encostou-se na parede. Ele pegou levemente a ponte de seu nariz. Arthur pensou. Ele acreditava que Varian havia contado tudo o que sabia, sendo que ele não tinha motivo para esconder algo dele. Arthur olhou pela janela do carro, perguntando quem saberia mais sobre isso do que Varian. Nuvens brancas flutuavam sobre a cidade flutuante.
O protagonista estava ao lado do guarda na porta de teletransporte. O elfo pediu que ele explicasse o motivo da visita e fornecer prova de identidade. Arthur perguntou qual prova de identidade era necessária. O guardião segurava a espada, olhando para o rapaz com desagrado. Ele disse que era a porta de teletransporte ocidental, ligando ao reino de Elenwire, e ele precisava confirmar sua identidade. Antes de deixá-lo passar, o protagonista olhou para o guarda, confuso, liberando uma aura, sem entender, enquanto Lano, ele estendeu a mão com um relógio de ouro, perguntando se isso seria suficiente como prova de identidade. O guardião olhou para o garoto, surpreso, acreditando que ele segurava o selo da Eleanor. A família real se perguntava quem era o garoto. O guardião inclinou-se enquanto o garoto caminhava para a porta. Dizendo que estava lá, Arthur agradeceu. O protagonista ficou perto da porta, com expressão séria. Uma luz dourada brilhante vinha da porta. Arthur entrou na porta. O protagonista cobriu os olhos com a mão da luz brilhante, dizendo a Sylvie que sentiu diferença. Aura surgiu do portão. Elas envolveram os corpos de Sylvie, e os fios começaram a puxar os meninos, aprofundando-se no portal. Arthur pediu a Sylvie para se agarrar a ele. Um fluxo de horror libertou os meninos na escuridão total. Sylvie tremeu com medo, olhando ao redor. O protagonista olhou para a assustada Sylvie. O dragão disse que estava assustada. Arthur achou que viu Sylvie, assustada pela primeira vez. O protagonista acendeu um fogo na mão. Ele ficou na escuridão total, iluminando o pequeno fogo. Arthur não entendeu o que acabara de acontecer. O protagonista e Sylvie sentiram uma energia poderosa. A mulher de cabelo castanho estava pressionada ao chão, quando o dragão cobriu seus olhos com as patas. Arthur percebeu que este era o nível de poder. Ele apertou os dentes, cobrindo um olho. Arthur sentia suor escorrendo pelo rosto, enquanto ele estava confuso, perguntando quem estava lá. Olhos roxos surgiram da escuridão. Arthur os olhou, chocados, enquanto Sylvie continuava a tremer. Uma luz branca surgiu atrás de Arthur, assustado. A voz disse que estavam finalmente sozinhos, e eles puderam conversar. O protagonista abraçou Sylvie, cobrindo os olhos com a mão. O protagonista escondeu o rosto, encontrando-se em uma sala branca. Ele olhou para a besta tremendo com excitação. Então, o homem de cabelo castanho olhou para frente com raiva. Ele viu um gato preto à sua frente. Ao perceber que era o mesmo gato do desaparecido, Loja, Winsome, e tentando descobrir quem era de verdade, o gato preto olhou para o homem com medo. Então ele fechou os olhos e relaxou. Do gato, uma silhueta de um homem loiro apareceu imediatamente. Quem disse que seus amigos e irmãos o chamavam assim? Winsome. Ele colocou a mão no peito e disse isso. Para os inferiores, como Arthur, eles eram considerados deuses. Neste momento, Cynthia caminhava pela floresta noturna. Nesse momento, na sala, com um grande lustre, estavam discutindo
o que estava acontecendo e tentando descobrir de todos Muriel e a mulher sobre a cópia, que estava morto, pela porta aberta. Ouviram eles Isso? tentavam acalmar Dosan, porque, antes de qualquer coisa, precisavam de mais informações. Muriel e seu marido estavam na mesa. E a mulher se voltou para Cíntia, perguntando se ela tinha certeza de que quem achou o corpo de Alia não escondeu nada de ela. A rainha gritou Ruiva. furiosa para trazer o aluno até ela, enquanto deveriam interrogá-lo. Claire olhou para Kathleen. Quem disse isso? Não havia sentido em trazer o aluno. Ele poderia ter exagerado os eventos para se passar por herói. E, além disso, Cynthia já o interrogou. E foi Aldrin ergueu a mão e disse que os próximos passos já haviam sido solicitando que seus melhores magos enviar para verificar se havia evidências restantes. E convidou Cynthia a se juntar a eles. A vovó mágica cruzou os braços e sorriu, dizendo que, infelizmente, ela já tinha assuntos mais urgentes. Isso exigia sua presença. Muriel estendeu a mão para o velho irritado. Quem gritava sobre como poderia haver algo mais importante que este assunto. A mulher respondeu que ela, pessoalmente, acha que Cynthia fez mais do que o necessário, o suficiente, e agradeceu-lhe o conselho mais uma vez pela ajuda, adicionando que precisava voltar à academia. Ciro já. A velha criada olhou tristemente para o seu gavião. Quem percebeu que ela estava distraída em tal missão? Embora só estivesse pensando, Cynthia desviou o olhar, tremendo, e disse que estava se perguntando se era certo não contar ao conselho. O aluno que encontrou Eli é Arthur, o pombo, olhou para a senhora e disse: Este garoto era, sem dúvida, um mistério em si. Nada bom aconteceria se o conselho suspeitasse. A criada caminhou pelo bosque escuro e consideram-se sortudos que o garoto não vira nada. Enquanto ele estava abaixo, de repente, ela parou. Cynthia começou a olhar cautelosamente ao redor. De repente, cristais azuis voaram em sua direção. Do outro lado, trovões voavam em sua direção. Cynthia imediatamente se envolveu em um escudo verde. Ela segurou o ombro ferido. Ao perceber que havia mais de um feiticeiro aqui, isso seria problemático. Combateiros corriam em direção a ela de ambos os lados. 2 feiticeiros caíram de uma árvore. Do outro lado, 2 lutadores voavam em direção ao mago. De cima, Cynthia lançou raios de ouro sobre eles, furando seus corpos. Os feiticeiros começaram a segurar a cabeça. Quando a senhora idosa que seus animais acabassem com esses inimigos, Aviar se transformou em um enorme grifo e começou a devorar os inimigos. O homem com a bandagem começou a rir maliciosamente, dizendo que ouviu falar da senhora e ele percebeu que a vida provavelmente era gentil com ela. Cynthia envolveu o corpo do cara em magia, o fazendo tremer, porque seu núcleo não duraria muito. E acrescentou que se ele contasse seus planos, ela o mataria rapidamente. O sujeito ensanguentado começou a rir alto, dizendo que era improvável que contasse algo ao traidor
pois ela cometeu um grande erro. O inimigo ria cada vez mais, dizendo que estavam ganhando lentamente sua força. E a criada pensou que este continente, supostamente, ainda tinha décadas pela frente. Ele acrescentou que tinham espiões em todos os cantos. Do bosque à costa. E os habitantes de Dickinsville tinham apenas alguns poucos, vezes antes da guerra começar. O inimigo continuou a rir, esforçando-se ao máximo. A maga colocou a mão na cabeça do garoto, quem estava espirrando sangue. A velha se inclinou sobre o garoto. Agradecendo a Javier pela limpeza da bagunça, o monstro dela respondeu que não era problema. De acordo com sua opinião, a carne dos humanos era um pouco elástica. E ele lidou. Ela acariciou imediatamente seu grifo. Quem perguntou sobre a ferida nas suas costas? Ela respondeu que estava bem, mas ela não conseguia afastar o sentimento. Ela tocou o ombro rasgado, achando que era muito fácil. E acrescentou que agora precisava ir à costa. Ela aplicou uma poção na ferida, nas costas, sugerindo que ela só esperava que suas suspeitas foram em vão. A ferida nas suas costas curou imediatamente. E ela se afastou, terminando assim a 4ª temporada. Memórias surgiram quando Arthur viu a garota ferida da parede. Ele correu até ela e a abraçou. Ele lembrou do beco na aldeia. Ele também lembrou do mercador calvo e sorridente. Nesse instante, ele olhou para o medalhão, chocadíssimo. Ele também lembrou quando a besta negra olhou para trás. Nesse instante, o protagonista usou a magia da bola. Ele lembrou. O corpo da morena foi amarrado por ramos. No passado, o protagonista olhou para a nota. Com a besta, a nota em sua mão, disse que precisava ir ao portão de teletransporte. Se quisesse saber a verdade, então, ele entrou no portal. Depois disso, ele foi recebido por um homem loiro, de terno preto, quem se apresentou a todos como Winsome, dizendo que para os inferiores, como Arthur, ele era um deus. O cara, com cautela, se aproximou do homem loiro. Se ele achava que essa forma seria mais adequada para a conversa, apropriado para a conversa deles. Arthur entendeu que era uma criatura divina, que era muito mais forte que o mago, no estágio de coroa branca. O protagonista estava um pouco nervoso, pressionando os lábios, porque ele tentava se recompor e entendeu que não era hora de ficar parado. Em silêncio, o homem de cabelo castanho apertou a besta ao peito. E, irritado, declarou que antes de prosseguirem, ele gostaria de esclarecer algo. O cara mencionou entre dentes cerrados. O guarda disse que era uma porta de teletransporte, liderando ao reino de uma letra. E perguntou sobre o que aconteceu com Tasha, Orvirian, ou se estava relacionado à esfera que ele lhe deu. O loiro mostrou um núcleo de luz em sua mão e apenas precisava garantir que Arthur passaria por ela. De repente, o protagonista enrugou o rosto. Sentindo uma explosão de energia, ele cobriu a mão do holograma que recebeu. Quando o loiro o próprio disse rapaz isso, conseguia ver tudo. Que a princesa e sua namorada estavam completamente bem. Winsome analisou as imagens da família real e explicou
que Tessa estava mais do que bem, graças à pérola do Elixir, que ele tão generosamente compartilhou com ela. Seu núcleo não explodiu, e ele acrescentou: o cara deveria garantir que mantivesse este núcleo. O que era para ele? O protagonista olhou para o Deus, chocadíssimo, perguntando sobre o que a loira observou que agora ele queria falar sobre o motivo de Taylor trazido aqui. O Deus cobriu todo o espaço com uma cortina de aura. Arthur e a besta. Olhou para a capa verde da aura. Quando Winston observou que o cara era residente de Decaton e não era mais um segredo que Decaton não era o único continente neste mundo. E acrescentou que sempre governaram Decaton. E Alecaria, o loiro, olhou para frente e declarou: aqueles que viviam nas terras de Áfites reinou sobre ela, acrescentando que, embora fossem inferiores, considerando-se como deuses, eles se chamavam de Ashera. Os personagens principais olharam para frente achando que era Afiote e Alacria, e perguntou sobre esses deuses. Quem lhe deu os artefatos e ensinou magia? Winston olhou adiante e respondeu que era exatamente assim. Eles se opuseram um ao outro. Quando os deuses disseram isso, agora, o garoto só conhecia esses artefatos, graças ao velho rei elfo que lhe contou sobre eles. Mas, nesses territórios, quase ninguém sabia toda a verdade sobre Alteia. Ele mostrou uma imagem amarela do continente, dizendo que os Asuras sempre foram guiados por algum tipo de obrigação e eles Nobre. nunca diretamente interferiram nos assuntos do continente. Só se a paz ou equilíbrio fossem ameaçados. Windson acrescentou que essa regra imutável havia sido quebrada. Dividiu-se em 3 facções, com muitos clãs de diferentes raças. O homem de cabelo castanho olhou para os emblemas da bandeira, rodopiando ao seu redor. Esses eram os emblemas das 3 facções. E o homem afirmou loiro que os líderes de cada facção tinham seus próprios interesses. Esses emblemas estavam envoltos em uma aura verde. E o Deus explicou que todos ainda concordavam que eles não deveriam interferir com as vidas das classes inferiores. Ele apresentou o emblema verde, dizendo depois que Agrona se tornou a nova líder do clã dos ricos. Ele decidiu romper essa doutrina para obter mais benefícios para seu povo. O homem de cabelo castanho olhou para frente com a estranheza. Ao perceber que este era o nome do clã, Windson olhou adiante com cautela e explicou que estava ciente. Arthur conheceu vários membros deste clã. E acrescentou que o clã Vritter era uma anomalia, mesmo entre os Ishuras. Os emblemas das facções começaram a evaporar. E pediu a Arthur que os visse como cientistas porque eles estudavam constantemente e aprimorando o entendimento sobre como o humana funcionava. Os meninos ficaram em frente um ao outro. E os deuses disseram que, quando Agran assumiu o poder de Britra aumentou várias vezes. Depois, souberam que ele e seus membros do clã estavam experimentando nos corpos dos inferiores, em Alacria, tentando encontrar maneiras de melhorar suas próprias habilidades. O protagonista, de olhar abatido, disse que isso era terrível. Ele olhou imediatamente para cima
e disse que não entendia como isso tinha a ver com eles. Winsome estendeu a mão com magia. Notou que Arthur estava certo. Isso não deve preocupá-lo. Agora, por causa da conexão com eles, ele deve ter mais cuidado. O Deus, imediatamente, direcionou. O vento se dirige ao homem de cabelo marrom. O protagonista cobriu-se com a mão. Do forte vento, surgiu a cabeça de um dragão. Sylvie surgiu atrás de Arthur. Na forma de um enorme dragão, Winsome olhou para os meninos e declarou que, por muitos anos, procuraram a Sra. Sylvie. E quando finalmente encontraram vestígios de Hermana, eles os conduziram a um menino pequeno, segurando um deus em suas mãos. Ele lembrou o homem de cabelo castanho. Entrou na loja do vendedor calvo, loja de mercador. Um enorme dragão branco surgiu atrás de Winsome. E ele informou a Arthur que estava atualmente afeiçoado à filha única do mestre do garoto. Winsome olhou fixamente e disse: era também a neta do mais poderoso. A criatura que já habitou o mundo. Os olhos do protagonista alargaram-se em choque. Eles trocaram olhares animados com o dragão negro. O homem de cabelo castanho mostrou os dentes. Com tristeza, percebeu que Durian estava dizendo a verdade. E perguntou sobre os dragões serem deuses. E, portanto, vovó e Sylvie estavam entre os mais poderosos. A loira ficou em frente ao protagonista. E seu dragão declarou que se considerasse a linhagem deles. Então, sim, pois a maioria dos deuses tinha 3 formas. Mas parecia que a Sra. Sylvie, a filha dele, estava em uma forma um pouco diferente. A loira, tristemente, afirmou que parecia que a Sra. Sylvie permaneceu em sua forma miniatura, para não desperdiçar sua energia. Embora a maioria dos Fogu seja humanoide, formado para este propósito. O protagonista olhou para o dragão, chocadíssimo, tentando entender o que ouviu. Winsome observou que Sylvie ainda não havia se transformado em humanoide. E provavelmente, simplesmente, não conseguiu agora. O deus olhou adiante com um triste sorriso. E acrescentou que a monocromia de Sylvie ainda estava incrível, subdesenvolvida. E isso, considerando o estado geral das coisas. Ele franziu o senho, com um sorriso imediato, e disse que haviam detectado sinais de um grande espião neste continente. O enorme dragão estava ao lado de seu mestre, enquanto o loiro explicava que uma guerra começaria em breve. E a elite de Efeteus nunca aceitaria, devido ao orgulho, a conexão de Arthur com os Monabis. Poderá ter um papel crucial. O loiro olhou adiante com seu olho cósmico e dirigiu-se ao protagonista, dizendo-lhe, contanto que ele quisesse permanecer aliado deles. Não havia necessidade de separá-lo de Sylvie. O protagonista apertou os punhos ao perceber que, se ele decidisse não ajudá-los, essas pessoas poderiam pegar seu dragão. Arthur olhou para frente com raiva, respondendo que essa guerra afetaria seu continente e, portanto, sua família e amigos, e ele se tornaria seu aliado. Custe o que custar. Ele imediatamente notou que era questionado se estaria disposto a se tornar um peão obediente cumprindo ordens. O loiro exclamou, perplexo.
Ele sorriu sarcasticamente de imediato. E o garoto era bastante perspicaz para a idade. E que seu núcleo também estava bem desenvolvido. Mas quando ele e seu dragão chegaram em Atenas, eles poderiam ensiná-lo, o protagonista e o dragão. Eles levantaram as sobrancelhas surpresos, percebendo que precisariam ir a Eféias. Os deuses ficaram em frente ao garoto e concordou com um acordo, explicando que Silve estava selada dentro dele, pelo qual até todo o fogo estaria disposto a matar. E ele nem sequer sabia usar a direito. Winsome acrescentou que Athos era o único lugar neste mundo onde ele poderia aprender como usar seu potencial e assim ele e Lady Sylvie poderiam se fortalecer. O deus e o manto ficaram em frente aos garotos e observou que só nessa situação apenas então tem chance contra os magos de Alacria. Nuvens espessas começaram a se formar. No céu, um grupo de rapazes de terno estava sentado à mesa. Kathleen olhou adiante e refletiu sobre os menos de 2 dias que haviam se passado, desde que Clary e tinham voltado de sua excursão. Ela olhou para a ruiva irritada. Percebendo o aumento de crimes de ódio, eles nem sequer tiveram tempo de descansar direito. A garota ruiva explicou que espancaram Denton e amarraram-no a uma estátua, próximo à tarefa deles. Apenas por ser plebeu e elfo, Curtis cruzou os braços e ouviu descontentemente sobre como precisavam impedir esse grupo radical antes de ficarem ainda mais ativos. Kathleen lembrou de olhar para o irmão. Quem segurava a cabeça dele quando ele não dizia nada? Depois de contar o que aconteceu na masmorra e como ele e Clary tiveram que ir embora, Arthur, o cara ruivo e grande, voltou-se para o rapaz de cabelo branco e perguntou sobre seu progresso. Até terem evidências, os professores não os ajudariam, porque estavam ocupados agradando os patrocinadores. O garoto de cabelo branco fechou os olhos e gesticulou com a mão, dizendo que ele só conseguiu pegar algumas pessoas à espreita, ao redor, mas não tinham nada para acusá-lo. Agora, ele seguia Charles Ravenber de perto. Mas se o acusassem sem provas, não seria bom. O grande Theo bateu com raiva no punho e questionou o porquê de precisarem de um comitê disciplinar, se eles não conseguissem lidar mesmo com esse tipo de problema. Clara exclamou e disse: eles só precisavam aguardar o diretor de Goodsky. O loiro de tranças cruzou os braços e disse que não acreditavam fazendo isso, porque não gostavam da direção. A academia avançava, você teria pensado que essa pessoa seria o gatilho para eles. O garoto ficou imediatamente triste. Todos os rapazes sentaram-se à mesa, indignado, em silêncio. Kathleen abaixou a cabeça e mostrou os dentes. Ela virou imediatamente, alegremente, para a amiga ruiva e gritou que Arthur se tornando professor, apesar de suas origens humildes, apenas comprovou que ele era muito talentoso. Eles não tinham motivo para usar isso como desculpa para um plano. O loiro de tranças tocou a princesa e eles responderam que sabiam disso. E ele também os detestava por usar o rival como desculpa. A garota ruiva desviou o olhar
triste, percebendo que simplesmente não sabiam o que fazer. Kathleen abaixou a cabeça, triste, e observou que se Arthur estivesse aqui, ele certamente encontraria uma solução. Todos os rapazes olharam uns para os outros imediatamente. Curtis olhou para a triste Kathleen e pediu desculpas, dizendo que eles não podiam a personagem principal nessa história. A morena olhou para o rapaz e disse que Arthur voltaria em breve. O grande cara, ele estendeu a mão para Kathleen, querendo conversar com ela. De repente, eles foram interrompidos. Todos olharam para o Lige. Quem se aproximou? Ao perceber que era amigo do protagonista, o cara colocou a mão no peito. Então, ele pediu desculpas por interromper a reunião. Ele simplesmente não sabia quando se reuniriam. Próxima vez. Próxima vez. Ele disse que era bom todos estarem presentes. Elijah estava na entrada do escritório, diante da mesa, e disse-lhe para ouvir sobre Arthur. De repente, houve um terremoto, e eles começaram a se preocupar. Os caras começaram a correr do escritório, sem entender o que estava acontecendo. E querendo correr para fora, a morena correu atrás dos outros e compreendeu que o tema da igualdade sempre esteve presente. Importante para a mãe dela, e ela lembrou disso quando criança. Ela se recusou a estudar com outros alunos, porque elas não eram princesas como ela. Lembrou de como sua mãe se sentou em frente a ela. A menina falou com ela, instilando compreensão. Ela acreditava que não havia feito nada de errado. E acrescentou seria errado não comunicar-se com outras crianças, apenas porque elas não eram princesas. A mãe dela olhou com medo e disse que realmente queria que sua filha compreendesse que ela era, acima de tudo, uma indivíduo e só depois uma princesa. E não importava se a pessoa era rei ou rainha, um servo ou mago poderoso, um elfo ou um anão, porque todos eram diferentes de alguma forma. Mas acima de tudo, eram todos indivíduos. A mãe de Kathleen tocou no rosto da pequena e pediu que ela nunca desprezasse alguém por algo. Eles não queriam mudar em si mesmos. Todos correram pelo beco até a rua. A garota compreendeu que sua mãe era razoável e inteligente, cuidando de todos ao mesmo tempo. E ela sempre os repreendia a ela e ao irmão, por sua discriminação ignorante. Kathleen olhou horrorizada para o fogo brilhante, percebendo que sua mãe tentava, por muito tempo, construir um prédio no campus. Isso serviria como um museu e um monumento à união de 3 raças. Ela se lembrou de estar com a mãe perto do museu e era para ser uma sala de unidade e um símbolo do mundo da cultura. Apesar disso, o museu estava incendiando-se e ninguém esperava que fosse alvo. Todos corriam em direção ao prédio em chamas. Os magos envolveram o prédio com terra. E uma aura tentou resgatar outros alunos do prédio. Todos os rapazes começaram a ajudar-se mutuamente, liberando os destroços. 2 magos olharam para trás, para o amigo com o monstro. Quem deveria ajudá-los? Carregaram pessoas no grifo, levaram os feridos ao hospital. Outros magos tentaram apagar as chamas com água.
O mago segurava uma varinha com magia nas mãos, gritando para que todos tentassem apagar as chamas do lado esquerdo do prédio. Os outros ouviram e começaram a agir. Réus de água começaram a apagar.